Fala galera, beleza? No vídeo de hoje falaremos sobre mangás, histórias em quadrinhos de origem japonesa. Então, vem comigo! Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui em minhas mãos este mangá aqui, Hokuto no Ken, Hokuto no Ken. E bom, se você não sabe o que é um mangá é uma história em quadrinho oriental, por isso ele não é lido da forma que nós conhecemos aqui no Ocidente. Inclusive tem um aviso aqui, pare, você está lendo pelo lado errado, porque esse aqui é o fim. Você tem que ler ao contrário, você tem que ler aqui, olha só, tem que ler aqui e, meu caro, sempre da direita para esquerda, direita para esquerda, direita para esquerda, direita para esquerda. Beleza? Para começar, esse aqui é o mangá. Que merda, hein? Sabia não? E por que eu escolhi fazer um vídeo sobre esse mangá aqui, Hokuto no Ken? É uma história muito interessante. Eu estava buscando mangás para comprar da minha coleção Cavaleiros do Zodíaco, que é essa aqui. Eu ainda farei um vídeo sobre isso. E aí veio como sugestão, esse mangá aqui estava muito barato, R$20, até menos, eu acho, uns 18. E eu decidi ver qual que era a história. E quando eu li qual que era a sinopse dessa história aqui, eu falei, cara, eu preciso muito comprar esse mangá. E comprei. E não me arrependi de ter comprado e eu vou explicar por quê. Bom, gente, para começar, esse mangá aqui, ele narra a história de Kenshiro. Kenshiro, ele é esse personagem aqui. Ele é o herdeiro de uma arte milenar assassina, uma arte marcial milenar assassina, conhecida como Hokuto Shinken, que seria o punho da Estrela do Norte. É uma alusão à constelação. Você toca em partes do corpo da pessoa e ela explode. Bem japonês mesmo, né, cara? Esse é o Kenshiro, que é o conhecedor, o herdeiro da arte milenar assassina, conhecida como Hokuto Shinken. E aí o que acontece? Antes de eu continuar falar sobre o personagem, eu queria falar sobre o contexto que ele está inserido. Esse mangá aqui foi escrito no início da década de 80, lá para 1983, então ele bebe muito da fonte do que estava rolando ali naquela década de 80, principalmente de filmes pós-apocalípticos. O maior exemplo deles é Mad Max. Mel Gibson, qual pagamento? Tina Turner, Dou tudo que você quiser. uma grande aventura. O estilo de vestimenta dos personagens, o deserto pós-apocalíptico. É bom dizer que essa história aqui ela acontece depois de uma guerra nuclear, uma terra pós-apocalíptica, e aí as pessoas elas vivem em comunidades, elas vivem nas cidades que foram completamente destruídas, só tem ruínas, e elas vivem em pequenas comunidades nessas cidades destruídas, e elas são constantemente atacadas por clãs do mal. Aí clãs de tudo quanto é jeito, os caras são uns motoqueiros, aqueles carros, aquela coisa bem Mad Max mesmo. Inclusive eu tô lendo aqui esperando encontrar a Tina Turner, a cúpula do trovão, e cantar We Don't Need Another Hero. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is what we O que a gente já tem aqui? Nós temos um universo pós-apocalíptico totalmente baseado em Mad Max, e nós temos o Hokuto Shinken, a arte milenar assassina. Aí você junta as duas coisas, cara. Você junta a fome com a vontade de comer. Exato. Você junta a fome com a vontade de comer e você tem Hokuto no Ken. Ou seja, o cara, o
Kenshiro, ele vaga pelo deserto e assim, os problemas eles procuram ele, né? Ele é um para-raio de problema, então ele tá andando, de repente do nada ele se vê ali envolto, vítima de um clã ou tentando salvar uma comunidade, e aí ele usa de toda a sua técnica milenar assassina, o Hokuto Shinken, para matar todo mundo explodindo, né? Ele tipo toca assim na pessoa, assim pá, 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 toca umas partes do corpo da pessoa e a pessoa explode, tipo os 5 passos da destruição. Me lembra o Pai Mei do Kill Bill. E nesse primeiro volume aqui, ele mostra o Kenshiro vagando pelo deserto, ele acaba conhecendo algumas pessoas, a princípio ele só está ali batalhando contra uns clãs e conforme as edições vão avançando, a gente vai tendo uns problemas maiores, né? No caso, ele começa a ter um problema envolvendo a família dele e tal, tem toda uma história obscura até ele ter se tornado o herdeiro do Hokuto Shinken, então isso vai te envolvendo aos poucos, né? A história vai se mostrando, vai se desenrolando aos poucos, mas o que eu acho mais legal nesse mangá aqui, gente, é a violência. Sim, meus caros, a violência desse mangá aqui ela é extrema, tanto que isso aqui é proibido para menores de 18 anos, porque as pessoas elas simplesmente explodem, é um banho de sangue. Esse mangá aqui é um banho de sangue e de cabeças rolando, e isso é muito legal, cara, quer dizer, não que isso ao vivo seja muito legal, mas você lê a história e tal, é muito legal. E o que torna, além disso, a história muito legal é a arte, né, cara? O pessoal aqui caprichou, cara. Olha, eu vou falar pra você, eu já tinha lido alguns mangás, não sou um leitor assíduo de mangás, é verdade, mas já tinha lido alguns. E cara, eu nunca vi uma arte como essa, eu nunca vi assim uma riqueza de detalhes no traço na hora de se fazer um desenho, é muito detalhoso, cara, é assim, eu tenho esses outros mangás aqui no fundo que eles nem chegam perto do que esse mangá aqui apresenta em forma de arte, é uma obra de arte mesmo, cara, é muito, muito, muito bacana e muito bem feito. Para quem não sabe, os mangás eles são sempre em preto e branco, certo? São histórias em quadrinho em preto e branco. É uma tradição do mangá japonês. Porém, essa edição aqui, ó, lançada pela JBC, ela é uma edição, vamos dizer assim, de luxo, um kanzenban, como eles dizem, eu não sei se é o termo correto, mas eu acho que é isso. E aí tem algumas páginas que são coloridas, olha só. Aí tem algumas páginas que são coloridas, mas a maior parte dele é em preto e branco, né? Em preto e branco, mas algumas partes são coloridas. O desenho é que fala, né? Não os balõezinhos, né? O desenho ele diz mais do que o balãozinho, né? Porque é a ação, né? Eles precisam demonstrar o que está acontecendo em ação, porque esse é um mangá de ação, de violência. Então, meus amigos, é isso. Fica aqui a dica para esse mangá bem legal, bem bacana, Hokuto no Ken, para quem gosta de ação, de violência. É uma boa leitura, um bom entretenimento. Tenho certeza que você vai gostar, assim como eu estou gostando bastante. Beleza? Então é isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e também de me seguir lá nas redes sociais, e a gente se vê numa próxima aqui nesse novo cenário maravilhoso. Tchau!